Seja muito bem-vindo ao TrulyCast, o podcast da Truly Offices. Hoje nós estamos com uma cliente amiga, que é a doutora Lumi Amaral. Ela é médica tricologista, pós-graduada em dermatologia e nutróloga. Seja muito bem-vindo, Lumi, ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui no seu estúdio, né? Quantas vezes a gente já vim gravar até conteúdo aqui. Então, é uma honra estar aqui para tirar dúvidas. Ah, muito bom. E a gente já passou aqui por algumas... Num dos conteúdos que você fez, a gente já naquele dia eu falei, gente, esse conteúdo tinha que ter sido um podcast. E na época eu não estava gravando. E foi muito bacana porque eu tive muitas dúvidas e eu falei, isso tem que ter um podcast. E aí, para você que chegou agora, que não conhece a Truly, nós somos um coworking que fica na Zona Norte, no coração da Zona Norte do Rio de Janeiro. E o nosso tema de hoje é queda de cabelo e emagrecimento. O que ninguém te conta. Vamos lá, mas antes de entrar no conteúdo, Lumi, eu gostaria de que você contasse toda a sua trajetória até você entrar na medicina capilar. Porque, na verdade, a tricologia é a medicina capilar. Conta como foi aí a sua trajetória desde a formação até aqui. Quando eu acabei a faculdade de medicina, eu tinha certeza de que eu trabalharia nessa área, né? Que eu faria dermatologia e que eu queria estudar alguma coisa relacionada a cabelo. Eu acho que tinha um pouquinho de influência da minha mãe, né? Porque a gente tinha ali naquele período um salão, ela era instrutora de curso de cabeleireiro. E aí um dia eu lembro que eu estava no salão e eu comecei a procurar. Eu falei, será que existe algum curso voltado para a tricologia, voltada para essa área tão específica dentro da medicina? E aí eu encontrei uma pós-graduação lá em São Paulo de tricologia médica. E na época ninguém nem falava muito. Quantos anos? Qual Tem ano? 9 anos. 9 anos. 2016. Tanto que eu cansava de ouvir, o que é isso? Estudo do tricô. Eu ouvi algumas coisas assim, que não tinha nada a ver. E aí eu decidi olhar. Lembro até que no dia nem tinha vaga, eu fiquei numa lista de espera. Mas abriu a vaga, eu consegui, né, fazer a pós, me especializar. Eu entrei num mundo totalmente novo e muito específico. E aí eu me apaixonei pela tricologia, por esse assunto, por esse estudo dos cabelos, das doenças de couro cabeludo, da calvície, da queda de cabelo, das doenças do fio também. E aí depois disso, eu falei assim, não, tá só na superfície, eu preciso estudar mais. E aí eu fui fazer nutrologia. Sim. Porque eu sabia que a queda de cabelo ela era multifatorial. Eu falei, eu preciso saber mais. Porque o nutrólogo, ele cuida da parte da alimentação de que mais? O nutrólogo é o médico que vai ser responsável pela parte nutricional, pela parte do eixo hormonal. Não é o endócrino, que cuida especificamente do hormônio, mas a gente quer entender essa parte também de como é que funciona a parte de emagrecimento, a parte de eixo hormonal. Mas no meu caso, eu fui muito específica. Eu fui para entender mais sobre cabelos. Perfeito. Por que os cabelos caíam? Sim. Aonde eu poderia intervir via nutrologia. Tá. E aí eu fiz dermatologia também, porque está dentro do campo, apesar de atuar exclusivamente com tricologia. Mas assim, quando a gente fala de cabelo, a dermatologia também tá aí. Porque quando você vai no dermatologista, a primeira coisa que você pergunta é: meu cabelo cai, eu tô com uma coisinha aqui, eu tô com um pontinho aqui, mas também fala do cabelo, né? E aí, quando a gente fala de emagrecimento, vem essa questão que hoje tá muito atual, né? Mas assim, só pra... Você não acabou de contar, e aí eu vou voltar depois pra fazer essa pergunta. Por isso que eu tô falando. Então, a dermatologia, a nutrologia... Você fala assim, estão todos voltados para dentro do seu foco principal. Isso, que é a parte da tricologia, que é da medicina capilar. Perfeito. Que é o estudo do cabelo. O dermatologista, ele é o médico especialista em doenças de pele, unhas, couro cabeludo, mas é uma área muito ampla. Então, você tem hoje dermatologista que foca exclusivamente em lesões de câncer de pele. Sim. Que foca exclusivamente em fazer cirurgia dermatológica. E quem foca exclusivamente em fazer tricologia. Sim, sim. Entendeu? Por ser uma área, é a especialidade que tem maior número de doenças. Então, se você... É uma tendência você acabar focando em uma área muito específica. Que foi o meu caso, que eu falo. Cabelo é uma paixão.
Então, estudar essas doenças, cuidar de pessoas é um objetivo e é realmente apaixonante. Eu falo, não tenho interesse de ficar estudando tanto, né? De focar tanto no restante, porque só o universo da medicina capilar ele é muito extenso. Extenso. Você tem tanto a parte clínica como a parte cirúrgica, então é uma área muito extensa. As doenças têm aumentado, principalmente nesse pós-pandemia. Então, você tem um boom de doenças de couro cabeludo, principalmente as doenças que a gente chama cicatriciais, que tem perfil autoimune. Então, a gente tem muito paciente para tratar. O próprio índice de calvície na população brasileira é gigantesco. É enorme, né? É Do homem, enorme. principalmente, né? Sim, mais do homem, mas tem muitas Muita mulheres mulher. também com calvície feminina, que também é uma tendência de aumento nos últimos anos. Então, você tem um público muito grande, você tem muito paciente. E aí, você decidiu entrar na tricologia em 2016, logo quando viu isso? Que eu falei, logo quando eu olhei, Aham. eu falei, estava pesquisando, Isso. naquele momento eu já decidi Já que eu entrou. quero isso que eu queria. E aí, em 2016, 2017, foi quando eu comecei realmente a atuar em consultório. Mas, assim, muito inicial, né? E até o conhecimento mesmo na área era muito pequeno. Você tinha poucos recursos, o instrumental. Evoluiu muito da pandemia para cá. né? Tanto laser, como procedimento, medicações. Teve uma evolução de tratamento. Eu fiz uma certificação internacional em tricologia, onde eu aprendi muito. Onde eu aprendi também muito sobre fitoterapia. Legal, bacana. Que Que também pra- ajuda, né? Que também Essa ajuda e questão. também conecta com a nutrologia, porque a nutrologia é a cadeira da medicina, onde você estuda a questão da fitoterapia. Bacana, muito bom. Então, para mim, foi essa questão de ampliar horizontes mesmo, dentro de uma área tão específica. Muito bom. E aí, quando a gente fala de emagrecimento, que é o que você está falando, então, assim, você vem aí com 8 anos de experiência nessa parte, né? E a gente vê que muitas pessoas tentam buscar o emagrecimento e, com isso, acabam afetando a questão de saúde num todo. Eu brinco e digo aqui que podcast, a gente tem umas épocas, né? Por exemplo, a gente teve uma época que a gente trazia muitas pessoas do esporte. Aí a gente tem podcast de tênis, podcast de poliesportivo, professores. Aí a gente está numa fase agora de cuidar da saúde, que a gente já trouxe médicos aqui e você está contribuindo nessa parte, e a gente olhando muito para essa questão, porque qual é o empresária que não precisa ficar se cuidando? Porque a gente começa a trabalhar e aí você foca numa coisa e você esquece que você precisa almoçar. Ou então vai pedir uma quentinha, uma comidinha, uma coisa rápida, ou vai comer rápido ali e a gente não consegue se alimentar bem. E aí hoje as pessoas estão correndo para trás de quê? Emagrecimentos mais rápidos. E aí vem Mounjaro e Ozempic, que são as famosas canetinhas que ajudam no emagrecimento. Aí eu queria entender um pouco o que elas são, se você consegue me explicar rápido, porque também não é, né, o foco disso, mas se elas intensificam e ajudam a acelerar a queda de cabelo. Conta pra gente aqui Vamos sobre lá. isso. A questão do emagrecimento durante muito tempo foi polêmica, do tipo, vamos lá, obesidade é uma doença. Vamos partir do pressuposto, obesidade é uma doença. Então, por que nós temos medicação para doenças crônicas como pressão alta, como diabetes, e a gente até pouco tempo não tinha medicação para obesidade? Todas as medicações eram muito ruins, você aguentava usar períodos muito curtos. Sim. E aí começaram realmente a estudar, tanto o Ozempic como o Mounjaro são medicações que vieram... Elas, primeiro, eram medicações para diabetes. Tá. Elas foram criadas pensando no diabetes. A classe medicamentosa, na verdade, né? Tá. A semaglutida, que é o Ozempic, e a tirzepatida, que é o Mounjaro. No início, era remédio para diabetes, e o primeiro foi o Saxenda, que era a liraglutida. E aí, quando você começa a ter uma perda de peso importante com essas canetas, começaram a estudar, então, serve para emagrecimento. Então, ela passou a ser para emagrecimento também. Isso. Ok. Tá? E aí, que você tem o Ozempic,
que é a semaglutida, ele é um agonista do GLP-1. GLP-1 é um hormônio da saciedade. Ele ajuda a nossa saciedade. A pessoa não sente fome. Não sente fome. Tô perguntando isso porque eu sei que eu conheço pessoas que usam. Então, tem algumas coisas que eu ainda entendo, mas eu nunca usei. E, de repente, vai que... não sei. Precisa usar em algum momento. E se você dissesse pra mim, olha, acho que você podia tomar aí, beleza, né? Tudo bem. Então, tem a ver com a saciedade. A tirzepatida, que é o Mounjaro, ele é um agonista de 2 hormônios. Mas, no mecanismo geral, faz, além da perda de peso, melhora do perfil de insulina, essa questão da saciedade, sim, tá? Então, vamos pensar, se a gente pensar muito resumido, melhora a saciedade, as pessoas comem menos. Tá. Tá? E isso ajuda no emagrecimento. Ajuda no emagrecimento. Melhora o perfil de insulina, também ajuda no emagrecimento. Sim. Lembra? Porque a gente estava vendo que eles eram para diabetes. Exato. E tem muitas pessoas que, apesar de estarem fazendo dieta, apesar de não conseguem emagrecer, porque às vezes a insulina tá alta. Ok. Então, se não baixa a insulina, não emagrece. E se você não faz uma dieta também com essa questão de insulina, aí você vai ter o pico de insulina e não vai ajudar no emagrecimento. Isso, não vai ajudar no emagrecimento. Ok. Então, a gente tem que pensar nisso. Ok. Então, melhora, emagrece muito rápido, principalmente o Mounjaro, que tem potencial maior. E você tem uma questão da saciedade. Eu tenho pacientes que me referiram ao uso de Mounjaro que não conseguiram comer, que passaram um dia com um ovo cozido, 24 horas. E aí que está o problema. O emagrecimento muito rápido, então você tem uma alteração ali no metabolismo tão intensa que teu organismo, ele entende, opa, tem alguma coisa errada. Então, pode favorecer a questão da queda de cabelo. E a questão realmente de não comer, não se alimentar direito. Eu não condeno as medicações, até pelo que eu te expliquei, porque a obesidade é uma doença crônica. Porém, precisa ter um acompanhamento nutricional muito bom. Entendi. Então, E, às vezes, o acompanhamento nutricional muito bom passa por ter que repor nutrientes mesmo. sim. Não é só ajustar a dieta, é reposição nutricional mesmo, tá? Eu tive um caso recente de um paciente que já é meu paciente, ele é um caso de calvície masculina. E, do nada, ele me manda uma mensagem: doutora, meu cabelo tá caindo. Meu filhinho que percebeu que eu tô perdendo cabelo. Ele tava ótimo até 2 meses antes. E a primeira coisa que eu pedi pra ele, eu falei assim, perguntei, o que você tá fazendo uso? Eu achei até, por ser homem, que estivesse usando testosterona, algum tipo de hormônio, que também também piora a queda de cabelo. Aí ele, não, peraí que eu vou te mandar a minha receita. Aí ele mandou, aí quando eu vi que tava lá o Ozempic, eu falei assim, volta no consultório, que a gente precisa agora intervir. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Não querendo... Mas, assim, o médico que passou, que prescreveu pra ele, qual foi o médico? Não, e no caso dele foi super bem indicado, tá? Foi um endócrino que passou. Ele tem uma questão de esteatose hepática, né? De gordura no fígado. Então, e obesidade. Então, 100% bem indicado. Perfeito. Tá? Não, então, entendeu? A minha pergunta, porque tem gente que não vai ao médico e toma. Então, mas isso mudou recente, tá? Por conta desse uso indiscriminado. Tava chegando a ponto de faltar as canetinhas nas farmácias. Sim. E quem é diabético tava ficando sem a caneta. Pois é, tava nesse nível de faltar, porque tava todo mundo... A gente ouve essas coisas em consultório. Não, eu peguei da minha amiga emprestada porque eu vou num casamento, eu quero emagrecer um pouquinho. Imagina isso. Então, assim, é medicamento, não é pra fazer assim. Então, por favor, não façam isso em casa. Mas agora tem Isso aí. uma orientação. Hoje você só consegue comprar com receita. É como antibiótico, tá? Perfeito. Você precisa de ter uma receita médica para comprar. Então, por que eu falei que a gente tinha que intervir? Eu preciso intensificar o tratamento dele em relação ao cabelo, tá? Às vezes até fazer vitaminas, fazer nutrientes diretamente em couro cabeludo. Tá. Que aí seria no couro cabeludo no couro direto. cabeludo direto. Sem tomar medicamento. Tratar, às vezes, dependendo da situação... A partir dos exames, eu preciso realmente repor alguns nutrientes, sim. Eu cheguei a fazer isso pra ele. Pra estabilizar. Ele, 1 mês ou 2 meses depois, tava super bem. E tendo a cobertura da doença que ele tem. Que é essa questão da esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, ele tá emagrecendo, ele tá sendo tratado para aquilo que precisa. Tá. Porém, você não pode deixar ter queda de cabelo também, porque também incomoda. Do ponto de vista estético, ele ficou se sentindo mal. Sim.
Eu sei, até falando da questão estética até do homem, né? Então, assim, meu esposo fez, a gente teve no consultório há pouco tempo com você, e ele fez o transplante capilar e, assim, foi muito bacana. No início eu falei assim, mas besteira, porque tava na época da moda, todo mundo raspava o cabelo, né? E aí ele sempre raspou a cabeça e tal, mas aquilo tava incomodando a ele. E foi muito legal. Depois que ele fez, a autoestima levantou muito, eu acredito, dele, né? Levantou bastante. Para quem sabe, o meu esposo fica atrás das câmeras ainda. Qualquer dia ele vai estar aqui no podcast comigo também. E depois disso, a gente teve lá porque ele parou de fazer o tratamento e de cuidar para não ter a queda daquilo que ele implantou, né? Então, depois a gente volta aí mostrando os benefícios da doutora Lumi com o Tony, que vai melhorar aí no cabelo. Mas eu só abri essa aspas só para mostrar que a vaidade não é questão de vaidade só. É uma questão mesmo de autoestima, né? Não, e voltando a falar, hoje, realmente, muitos homens têm feito transplante capilar. Com boa indicação, um bom tratamento, tá tudo certo. Mas precisa tratar. Sim. Porque quando você para de tratar, como existem áreas no entorno do transplante, que são áreas mais finas, se você não investe no tratamento, aquela área que ia afinar, ao longo dos anos, você pode não somente ir afinando, como você ir perdendo. Sim. E aí você fica assim, poxa, fiz um transplante, cadê o resultado? Nossa, passou 5 anos, parece que eu tô careca de novo. Então, precisa ter esse cuidado, ter esse olhar de não somente fazer a cirurgia, que realmente, para cobrir a área que não tem nada, a área que já tá 100% calva, só o transplante, mas precisa cuidar, ter essa continuidade para poder manter um transplante bonito, ter uma qualidade de cabelo saudável. Então, vamos à luta aí para voltar a fazer. Vamos fazer exames agora para ele voltar e ver. Aí depois eu vou perguntar uma coisinha minha específica, porque eu acabei não perguntando, mas aí eu queria te perguntar antes sobre alopécia. Você pode falar, assim, brevemente o que é e dentro desse contexto e a quem mais ela atinge? Se são homens, se são mulheres, nesse sentido? Tá, vamos lá. A alopécia ou alopecia é a perda de cabelo, ponto, né? Tá. São áreas sem cabelo. Mas eu digo que esse é o primeiro... O cabelo fino é também? Ou não? Também, mas calma. Eu digo que esse é o primeiro nome. Tá. O sobrenome é que vai diferenciar qual é a doença. Entendeu? Então, a gente tem a areata, né? A alopecia ou alopécia areata. É uma doença autoimune em que você pode ter perda de cabelos em placas, podem ser aquelas placas redondas. Uma placa, você pode ter várias placas ou até perder todo o cabelo no couro cabeludo ou todo o pelo do corpo. Pode perder sobrancelha, pode perder cílio, pelos do braço, pode perder tudo, tá? Então, essa é uma doença. Mas é uma doença que, tratada, dependendo da gravidade, os tratamentos mudam, tá? Então, quanto mais grave... hoje, a gente tem os imunobiológicos, são medicações que, exatamente para esses pacientes bem graves, né? Que já perderam cílio, sobrancelha, é um medicamento que funciona. Essa é uma doença. Tá. Aí, a gente tem a androgenética, conhecida como androgenética, que é a calvície. Tá. Que ela pode ser feminina ou Ela masculina. ela é mais... Ai, desculpa a palavra. Ela é que tem mais pessoas tendo do que essa primeira que você falou. Sim. Que a gente tem maior incidência é a androgenética, tá? A areata, ela pode acontecer em homens, mulheres, da criança ao idoso. Não tem idade. Eu tenho, inclusive, algumas crianças tratando comigo. Algumas muito bem, que já estão recuperando, graças a Deus, né? Que já estão cabeludas. Tem uma que é mais grave, que é uma até que perdeu todo o cabelo. Então, é um quadro bem delicado, ainda mais para criança. Mas eu falei, é um tipo, né? Eu falei, vai mudando o sobrenome, vai mudando a doença. A androgenética, que é a famosa calvície. Tá. Afeta mais homens do que mulheres, mas afeta os dois. Pode começar desde a adolescência. Eu tenho crianças ali no final da infância, ali na transição da puberdade para a adolescência, já apresentando os primeiros sinais de cabelo fino.
Nossa. Lembra que você falou do cabelo fino? Eu falei, Sim, segura. por isso que eu ia perguntar. Porque tem algumas pessoas que elas são ralos, né? O cabelo fica ralo demais. Isso, Seria esse caso a aí. androgenética, que é a calvície, Tá. ou alopecia padrão feminino e masculino, o processo dela é o afinamento. Tá. Então, você tem que pensar que a cada ciclo capilar, o cabelo vai ficando mais fininho. Mais fininho. Onde era para ter 3 fios. Porque as pessoas acham que a gente tem um fio de cada. Não, a gente tem... Em cada folículo pode nascer 2, pode ter 3 fios. E tem folículos de 1. Então, vamos lá. Pensar onde tem 3 fios. Isso num ciclo. Tá. No paciente com androgenética. No próximo, pode ter 2 fios e um deles já bem fininho e o outro normal. No outro ciclo, pode ter um fio já muito fininho. É como se ele fosse reduzindo aquilo, né? Ele vai reduzindo. É o efeito do hormônio DHT, que é um hormônio que é derivado da testosterona. É um hormônio bem mais ativo, tá? Então, é ele que causa esse afinamento. Tanto que uma das medicações que a gente mais usa, o mecanismo de ação, é para bloquear essa transformação de testosterona em DHT. Desde as medicações clássicas, e eu vou dizer os 2 nomes que todo mundo conhece, que é finasterida e dutasterida, até fitoterápicos. Que a gente também tem vários no mercado hoje em dia que fazem esse mesmo efeito, pega exatamente essa via. Porque esse DHT que ele vai afinando. O processo chama miniaturização. Eu falo assim, pensa que é o cabelo que fica mini. Ele fica mini no tamanho, mini na espessura. Entendi. Tá. Entendeu? Ele vai reduzindo, né? Ele vai reduzindo. Então, muito cuidado, principalmente as mulheres, tá? Porque a mulher, classicamente, ela não faz aquela entrada. O que vai acontecendo? O cabelo dela vai ficando mais ralo. É o rabo de cavalo que já fica... Ela fala que já não tem muito volume. E eu digo pra mulher tomar mais cuidado, porque a mulher pode também fazer o que a gente chama de eflúvio, que é a queda de cabelo crônica. Eflúvio quer dizer queda de cabelo. Tem muitas mulheres que fazem um padrão crônico. Acho que sou eu. Tem motivo para fazer padrão crônico. E aí, quem faz esse padrão crônico também vai ter essa questão da redução do rabo de cavalo, por exemplo. Mas ela não vai ter tanto essa questão de fios de várias espessuras que vão ficando mais finos. Aí eu digo que também outra coisa que é importante olhar, principalmente nas mulheres, é a risca. É a divisão do cabelo. Se a risca começa a alargar também é um sinal que pode ter uma calvície feminina. Vamos lá, outra alopécia. Dentro do grupo das cicatriciais, a gente tem fibrosante frontal, que está crescendo muito nos últimos tempos. O clássico que as pessoas reconhecem, você já consegue perceber, às vezes, algumas pessoas na rua, o cabelo cresce como se fosse... Vai perdendo o cabelo como se fosse em arco. Trás. Parece uma faixa, né? É como se a testa fosse crescendo. Tá. Essa doença, se você não intervir muito cedo, você tem um risco muito grande dessa paciente não conseguir recuperar os fios. Aonde já perdeu, não recupera. Tá. E ela poderia, por conta da doença, ou ela poderia fazer também o transplante? Como é uma doença inflamatória e cicatricial, de início ela não pode fazer o transplante. Ela precisa de ter a doença estabilizada com a medicação para poder pensar em fazer o transplante. Tem alguns estudos que falam que em até 5 anos já perdeu uma boa parte do transplante. Porém, os pacientes ainda ficam felizes, as pacientes, né, as mulheres, ainda ficam felizes de ter fios no cabelo, apesar da redução do volume. Essa é uma doença que afeta mais mulheres. Antigamente era muito pós-menopausa, mas hoje a gente já vê pacientes jovens. Tá. É porque a gente acaba trazendo essa questão, essa pauta com você. Acabou de falar, porque minha cabeça já tá pirando aqui, perguntando mais coisas. Não, tem outras, mas pode seguir. Mas aí, é porque eu falei, só pra entender. Pra entender um pouco da alopécia, que ela é a queda de cabelo em si, e ela tem os graus e os tipos de doença de cada pessoa. É a perda de cabelo. Eu digo que é a perda de cabelo que fica em áreas sem cabelo. Tá? Okay. Ou vai afinando. Porque quando é só queda, só o cabelo literalmente caindo, a gente chama de eflúvio. E a gente pode tratar esse flúvio como uma ansiedade, um problema. Aí vai entrar nessa questão que eu ia lhe perguntar agora. Porque aí, quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala de pessoas que vão fazer uma bariátrica. E aí a pessoa vai fazer uma bariátrica, que nós tivemos um episódio, se você ainda não viu, tem um episódio com a Fernanda, que a gente fala muito sobre uma empresária que fez uma bariátrica. E que ela chegou ao ponto de estar obesa por conta dela
dela estar investindo, trabalhando, e aquilo ali foi deixando ela obesa para chegar ao ponto de fazer uma bariátrica, porque ela tinha questões de saúde. Então, temos a bariátrica e algumas pessoas dizem que perdem o cabelo depois, não só da bariátrica. Por exemplo, o meu caso, eu operei endometriose, que você sabe, e tô falando isso para quem não conhece e não sabe, e eu tomei uma anestesia geral. Então, dizem que depois de uma grande cirurgia, que você toma uma anestesia, existe a queda de cabelo. E aí, é mito, é verdade? O que você pode nos ajudar com relação a isso? Vamos lá. Porque também, só para complementar essa pergunta, existiu muitas pessoas... Eu não sei se essa pergunta você pode responder em 2 momentos. Eu perdi muito cabelo na pandemia, por conta da vacina. Aí eu não sei se seriam 2 respostas separadamente. Tá, eu vou dividir as respostas que fica mais fácil. Então, ok. Em relação à bariátrica, né? Ou grandes cirurgias. Tá. Você falou de cara da anestesia. Não é anestesia, é o estresse metabólico cirúrgico. É porque o teu organismo, ele meio que, após ali a cirurgia, ele se prepara. Altera altera a pressão, altera hormônio. Existe na cirurgia um capítulo inteiro chamado Resposta ao Estresse Metabólico Cirúrgico. Então, existe um estresse metabólico ali, tá? E aí, essa queda, simplesmente pós-cirurgia, qualquer uma, é por conta do estresse metabólico. Tá. Vamos colocar na bariátrica? Porque aí a coisa muda um pouquinho de figura. É um pouco diferente. É um pouco diferente. Bariátrica, a gente tem 2 tipos principais de bariátricas hoje que são feitas no Brasil, tá? Sleeve e bypass. Tá. Sleeve é aquela que você corta... Só corta. Só corta o pedaço do estômago. Você reduz o estômago. Reduz. Então, você tem uma área menor no estômago e você tem ali uma perda de absorção, principalmente de ferro e vitamina B12. Tá? Agora, a bypass, ela desvia uma área muito grande do intestino, além de você reduzir o tamanho do estômago. Tá. Então, na bypass, você tende a ter uma desabsorção maior. Tá? É que a gente chama de cirurgia restritiva e desabsortiva. Então, a sleeve, você restringe a área. Na bypass, você, além de restringir o tamanho do estômago, você também diminui a área de absorção. Tá. Então, quando eu penso em bariátrica, eu tenho que pensar também que eu tenho uma redução da absorção de nutrientes. Perfeito. E isso prejudica o cabelo? Isso prejudica o cabelo. O cabelo, a unha, a pele, eu digo que é a ponta do iceberg. Quando eu penso em nutriente, né, em qualquer situação, o meu organismo ele prioriza órgãos vitais. Sim. Tá? Então, vamos lá. Pensa para cirurgia. Sim. Ou pensa numa infecção. O seu organismo ele vai priorizar os órgãos vitais. Se ele tiver que esquecer de mandar nutriente para cabelo, eu sempre falo assim para ser uma maneira fácil de entender. Se tiver que esquecer de mandar nutriente para cabelo e para unha, ele vai esquecer. Não é importante. Eu digo que é importante para a gente. Sim. O cabelo é importante para o nosso emocional. Sim. É importante para proteger nosso couro cabelo do sol, Perfeito. do frio, mas fica por aí. A gente não depende do cabelo para viver. Tá? Porque eu falo pra autoestima, que eu falo, por mais beleza, que tenha muito essa questão da autoestima. Sim. Mas eu pensando em manter funções básicas, estamos num ambiente de guerra. Sim. É isso. Eu preciso só do básico funcionando. Então, o básico funcionando é o cérebro, é o coração, é o rim, é o fígado. Isso. Entendeu? Assim, eu até brinco com isso, porque eu tirei o apêndice também nessa operação. E aí, eu sempre digo assim, todo mundo tira o apêndice e o apêndice é um órgão que pode matar. Quando você tem a crise. Aí eu falo, mas pra que isso? Aí uma amiga me explicou que é a questão que vai me ajudar na parte... Meu Deus. Ele é um órgão linfógeno, Isso, que ele vai me ajudar eu esqueci o nome da palavra, me ajuda. Seria a parte imunológica. Isso, mas ele realmente... cuidar mesmo da minha prevenção, né? Isso, mas o que sobra depois que a gente cresce realmente... É fininho. É muito pequeno. É muito pequeno e o que acontece é que acaba... É da imunidade. É que acaba, às vezes, caindo ali sementinhas de tomate. Sim. Às vezes, o que inflama no apêndice é uma sementinha de tomate que ele Por isso acumulou. que o pessoal diz, não vou comer tomate por causa da semente. Eu acho isso mito, que eu como. Mas assim, eu tirei porque a endometriose que estava ali. Mas assim, a gente brinca e diz, é um órgão que vai cuidar da minha imunidade. Então, se eu não começar a cuidar da minha imunidade, posso ficar mais doente do que o normal.
Então, eu entendi o que você quis dizer. E o cabelo já é diferente, é mais ligado à beleza, não ao nosso órgão vital. Mas eu só Sim. quis contextualizar porque as Aham. pessoas acham, não conseguem visualizar isso, né? E aí eu sempre digo que o cabelo, ele funciona como sinal de alarme. Então, assim, queda de cabelo, Alguma coisa tá errada. alguma coisa tá errada. E às vezes é algo tratável, é algo no início. E vamos lá, causas de queda de cabelo: deficiência nutricional, alteração hormonal. Eu ia perguntar sobre os hormônios Vamos agora. lá, tireoide. Tireoide Perfeito. desajustada. E às vezes não precisa ser muito desajustada. Levemente desajustada já pode fazer uma queda de cabelo. E às vezes faz queda de cabelo crônica, porque a pessoa às vezes nem repara, ela nem percebe. Ah, meu cabelo tá caindo. E eu falo, vamos tomar cuidado para não normalizar o que não é normal. A gente tem essa Perfeito. tendência. Isso. Desde da violência, que a gente fala assim, o Rio de Janeiro ser violento é normal. Não é normal, a gente se acostumou. Isso aí. A gente sobrevive. A gente sobrevive, a gente Isso. começa a normalizar aquilo que não é Isso. normal. E quando a gente pensa em cabelo, é a mesma coisa. Eu Sim, falar que, perfeito. queda de cabelo é normal. Não, não é normal. A gente que está normalizando. Eu tive até o caso de uma paciente que ela, doutora, ela tinha ido na primeira consulta, tinha uma sensibilidade em couro cabeludo, passei um shampoo. Ela, eu parei de usar porque eu achei que minha queda aumentou. Aí Mas o shampoo era para ajudar a queda? o shampoo era para diminuir a inflamação do couro cabeludo dela, para melhorar o conforto, diminuir a coceira. Não tinha nada a ver com queda nem com quebra. Só que, na verdade, quando ela trouxe os exames, ela tinha alteração hormonal, alteração de vitamina, tireoide alterada. Eu falei assim, não foi o shampoo. Não queira normalizar o que não é Sim. normal. Aham. E não queira dar nomes, porque a gente fala muito assim, é o estresse. O estresse existe, o estresse faz queda de cabelo sim. Mas eu nunca coloco o estresse em primeiro lugar se eu não rastrear com o exame o restante. Então, os exames são essenciais São para qualquer essenciais, pessoa. isso. Se eu rastreei tudo, e aí, assim, realmente não encontrei nada, e essa pessoa tá vivendo um estresse crônico, ok, vamos considerar que é realmente estresse. Ah, não, essa pessoa, ela tem um estresse crônico, mas ela também tem uma tireoide alterada, tem um ferro baixo, a ferritina dela lá embaixo, ela tem uma vitamina D que é péssima, um zinco que é péssimo. É o estresse que tá fazendo o cabelo dela cair? Ou o estresse só tá sendo a cereja do bolo? Você até me perguntou, como que tá o seu ferro, né? Depois da minha cirurgia. Aí eu ia lhe perguntar, a gente até falou já sobre isso no momento que você esteve aqui fazendo conteúdo. E é uma pergunta minha a você, né? Foi um post muito bacana para você com relação a ganhar seguidores e tudo mais. E aí eu volto a lhe perguntar. A endometriose e os hormônios que eles estão falando ali da saúde da mulher, eles são uma causa muito grande de perder o cabelo? Eu tô falando isso porque você acabou de falar dos exames, e os exames são importantes. Como é que você vê essas duas causas? A gente tá saindo um pouco do emagrecimento, mas eu já vou voltar nele. E depois a gente volta a falar do Covid, que a gente deixou. Isso, que a gente ficou o deixou pra Covid, trás. ainda tem a Covid. No caso da endometriose, geralmente são mulheres que sangram muito. Isso. Tá. Então, sangra muito, a tendência é que você vai perder muito ferro. Perde muito ferro, tem uma tendência a fazer queda de cabelo. Por isso que costumam ser mulheres que fazem queda de cabelo crônica. E mulher jovem, mulher idade reprodutiva, faz parte da minha investigação saúde ginecológica. Faz parte das perguntas que eu faço. Então, assim, como é que é seu fluxo menstrual? É pouco? É moderado? É intenso? Quantos dias você menstrua? O ciclo é regular ou não? Eu preciso saber. Porque quando eu penso em endometriose, eu tô pensando mais nesse sangramento aumentado. Quando eu penso numa mulher que tem um ciclo completamente irregular e que às vezes fica 2, 3 meses sem menstruar, eu tô pensando numa síndrome de ovário policísticos, por exemplo. Que tem uma relação ali com a calvície. Sim. Não faz parte do critério, tá? A calvície, tem alguns critérios para você identificar a SOP. A calvície, ela não entra como critério. Mas a calvície feminina é muito comum em paciente com SOP. Com síndrome de ovário policístico. Então, eu preciso saber da saúde dessa mulher. E, geralmente, quando a mulher fala assim, doutora, eu sangro muito. Já é uma mulher que eu penso, provavelmente ela vai estar com a ferritina baixa, ela vai estar com o ferro baixo. Se ela não tiver com a ferritina baixa, tem que tomar cuidado com... Porque a ferritina, ela também é marcador de resposta inflamatório.
Eu preciso de ver outros exames que eu costumo pedir para ver essa ferritina, ela tá baixa de verdade, não, ela tá alta de verdade, ou isso é só resposta inflamatória, na verdade o ferro dela tá baixo, a transferrina tá baixa, faz parte ali Desse dos contexto. exames do ferro, para entender o ferro. Perfeito. Tá? Então, é uma mulher que eu sei que tem uma perda de sangue. Então, não tem como ela fazer cabelo ou não ter uma queda de cabelo com isso alterado. Tá. Entendeu? E aí, dentro dessa parte, vem endometriose também. Então, é o que eu falei. Isso aí dá... É o que eu falo. Geralmente, essa mulher da endometriose é uma mulher que sangra muito. Tá. Então, o que eu falo, faz parte perguntar a saúde ginecológica. Que é a parte hormonal, Que é por parte, isso que eu perguntei. não somente hormonal. Tá. Se ela toma hormônio, se ela não toma, também pergunto. Toma anticoncepcional? Qual? Tá. Porque dependendo do anticoncepcional, também vai interferir mais ou menos no cabelo. Tá. E na menopausa? Já que a gente tá falando da mulher, e a menopausa? Ela ajuda, ela acelera, ela diminui? Como é? Geralmente, na menopausa, as mulheres têm uma tendência a ter mais afinamento. Já tem isso, já é normal. Por conta da queda dos hormônios femininos. Tá. Olha, ter estrogênio é lindo pro cabelo. Pensa na grávida. Tá. Geralmente, a grávida é aquela mulher de cabelo bonito. Ela fala assim, nossa, na minha gravidez eu tive o cabelo mais lindo da minha vida. E aí depois ela fala, mas depois da gravidez foi péssimo. E Aí vai associar a injeção, a anestesia. Mas e não tudo mais. necessariamente. Sim. Como eu digo, é uma queda livre do hormônio. Tá. Na gravidez, o hormônio feminino fica lá em cima. E aí, bebê nasceu, faz isso aqui. Queda livre. E aí, às vezes que a mulher tem ali uma depressão pós-parto. Eu falo assim, sempre some. No pós-parto, some as alterações. Se teve depressão ou não, se tá comendo ou não. Porque às vezes tá tão ali presa na rotina do bebê que ela não se alimenta direito, ela não tá dormindo. Então, tem outras questões. Mas se for pensar só no básico ali do pós-parto, sendo até um parto normal, é a queda do hormônio. Tá. Então, quando você entra na menopausa, você também tem essa queda hormonal. Por isso que pra mim também importa. Essa mulher, ela tá fazendo reposição hormonal Saúde ou não? dela. Ela tá usando testosterona pra repor hormônio ou não? Tá. Que se ela usa testosterona, eu tenho que pensar que é uma mulher que tem a tendência a afinar mais o cabelo, que pode fazer um pouco mais de queda. Entendi. Então, toda a minha medicação, tudo aquilo que eu penso no tratamento, eu tenho que pensar, que eu falei, na questão hormonal, na vitamina, nessa mulher como um contexto todo. Tudo. Não adianta eu achar, né, acho que isso que foi errado durante muitos anos, que tricologia só eu passar um spray de minoxidil e tchau. Não é. Não é. Perfeito. Ou, um polivitamínico pronto. Não é. Eu preciso ver qual é a carência dessa paciente, que vitamina, que nutriente, que mineral está precisando, como estão os hormônios. Eu preciso enxergar essa mulher como um todo. Perfeito. E aí, vamos voltar agora lá na Covid. Covid. Antes que a gente vá lá para o emagrecimento. Mas quando a gente fala de cabelo, né, Lumi, a gente não fica fechado só em emagrecimento. Não consegue. Porque existem tantas outras coisas. Foi o que você falou. É falta de nutriente, é falta de um estudo, é falta de uma mulher ir ao médico para olhar como é que está. Se tem um ovário policístico, se tem endometriose e tudo mais. É constante eu ter perda de cabelo. Aí eu digo que é porque eu sou muito agitada. Eu não sou nervosa, eu sou agitada. E a Covid? A Covid veio e muitas pessoas falaram que foi a vacina que causou a queda dos cabelos. Teve pessoas que tiveram, sim, essa Areata pós-vacina. Que veio aquele bolão de cabelo que saía, assim, enorme. Vamos lá. Quando eu penso em Covid, realmente teve um boom de queda de cabelo pós-Covid. Tá. Mas o Covid, qualquer infecção que tenha febre, você pode fazer uma queda de cabelo 2 a 3 meses da infecção. Mas no Covid, tem artigo publicado, tá? Tem um artigo até muito interessante de uma médica que decidiu biopsiar a couro cabeludo de paciente com Covid, ainda com a legal. doença, para entender algo que acontece também na dengue. A Covid, ela infecta o folículo. O vírus da Covid, ele infecta o folículo piloso. Da mesma forma que vai infectar células do pulmão, dos rins, o princípio é o mesmo. Então, eu tenho ali uma inflamação ativa no folículo.
Tá. É por isso que, mesmo que o paciente fale assim, mas eu não tive febre, mas a minha Covid foi tranquila. Então, na verdade, é a doença em si, não é a vacina. Porque as pessoas falaram que foi a vacina. Aí é um ponto polêmico, Isso. mas teve sim, tem artigo, relato, né, de caso, de paciente, inclusive criança, que fez alopecia areata, fez aquela placa de perda de cabelo, pós-vacina. 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 Tá. Isso também aconteceu, tá? Talvez até pelo mecanismo de inflamação. Mas a Covid em si, ela já aumentou só a queda de cabelo. E aí, eu digo que é um fenômeno que a gente vê em consultório e que já tem sido comentado em congressos, o aumento de doenças autoimunes e cicatriciais em couro cabeludo no pós-Covid. Sim. A gente teve um aumento muito grande dessas doenças. Algo que não acontecia antes. Não é que a gente não tivesse doenças autoimunes, a gente tinha, mas elas eram pontuais. E teve um boom pós-Covid. Então, talvez até pelo mecanismo do vírus, a gente sabe que tem alguns vírus que favorecem essa questão de doenças autoimunes depois. Sim. Entendi. Então, a gente tem sim. Então, isso aconteceu e é uma coisa que a gente não tá muito... É que você falou da dengue, eu achei interessante, porque a dengue realmente é um vírus. Então, depois da dengue também, você viu isso em consultório, essa mudança? Muito aumento de queda de cabelo. Depois dessa última epidemia que teve de dengue, teve ali, foi ano passado, um ano retrasado, que foi ali perto da Páscoa, foi até um período meio atípico, que teve um boom ali perto da Páscoa. Eu acho que foi ano passado. E aí, o que teve de paciente com muita queda de cabelo no consultório foi absurdo. Paciente, assim, que... Eu não sabia, porque a questão da dengue é uma coisa, assim, não é que dengue mata, se não cuidar, a gente tem que prevenir, questão da água e tudo mais. Mas eu não sabia que existia essa questão de ter tido... um aumento como a Covid, porque a Covid, foi como eu falei, associavam a anestesia, a vacina, e não a própria doença, né, o próprio vírus. E no caso tanto da dengue como da Covid, o comportamento é um pouco diferente. Você tem aquele grupo que realmente vai ter a perda ali 2, 3 meses depois, que é o padrão, né, 3 meses depois da doença. Mas tem um grupo que tem um quadro super precoce. Tipo assim, 15 dias, ainda com a doença, o cabelo já começou a cair. E aí tem a ver com o vírus que infecta o folículo. Infecta o folículo, entendi. E aí, voltando ao emagrecimento, hoje, uma pessoa que está fazendo um tratamento de emagrecimento rápido, vamos falar assim, que as canetinhas, elas agem rapidamente. Qual seria a sua indicação nesse tratamento capilar? Vamos lá, quando esse paciente chega em consultório, o ideal, o melhor dos mundos, é que ele já avise antes. Vou começar o tratamento. Te avisar que está no tratamento ou que vai começar. Ou que vai começar. Porque aí eu já entendo que eu preciso ter um olhar muito atento e que eu preciso investir mais. Tá? Eu preciso tanto de ter um aporte nutricional ali muito bom. Eu preciso de cuidar dessa parte nutricional, essa parte de reposição. Sim. Como eu preciso entregar via procedimento sessões para prevenir essa queda ou para minimizar. Ser o menor nível de queda possível dentro de um quadro de perda rápida. A gente sabe que o organismo vai sentir. Mas quanto antes eu atuar e quanto mais intenso eu for, eu sei que eu vou conseguir segurar um pouco mais. Porque assim, a tendência é que... Eu sempre falo para o paciente, a tendência é cair. Mas se a gente pode intervir para segurar ou para fazer a queda menos intensa possível, melhor. Então, assim, vamos lá. Aí você vai olhar o couro cabeludo, vai fazer uma aplicação de algum medicamento local, você vai orientar substituição de vitaminas, fitoterápicos e tudo mais. E qual o exame principal que você solicita? São exames de sangue ou você pede algum... Ou você faz algum também no consultório? No consultório eu faço a tricoscopia, que é só... Nesse caso, de queda de cabelo. A tricoscopia, que é a avaliação do couro cabeludo. É aquele que você fez no tônico? Você foi olhando de um a um? Isso. Muito interessante, porque ele parecia um raio-x, né? Que a gente vai... Do couro cabeludo. É como se fosse um microscópio, né? A gente vai vendo ali o couro cabeludo, vê onde tem alteração, onde tem o que a gente chama de folículo vazio. Na queda de cabelo, a gente não costuma ter grandes sinais. O que a gente costuma ver é folículo vazio.
tá? E às vezes ali já um cabelo crescendo, quando é só queda, tá? Quando é só eflúvio. Tá. Nesses casos, dificilmente, só se eu tiver uma suspeita de uma cicatricial que eu vou investir numa biópsia, mas nesse caso, geralmente, não tem biópsia. E vou pedir exames de sangue, que aí vai ser hemograma, eu quero ver a ferritina, né? Eu quero ver como é que está o ferro, vitamina D, zinco, B12, vitamina A. Então, eu preciso fazer, assim, um rastreio, zinco, cobre, rastreio de como ele está. Hormônio da tireoide. Sim, eu vou te contar uma coisa. Eu fui na ginecologista essa semana, depois que eu fui no seu consultório. E a gente não fez um atendimento pra mim. Você me pediu exames. Foi. E eu falei, doutora, uma médica me pediu uns exames. Posso lhe mostrar? E aí você complementar ou você pedir alguma coisa? Ela olhou e falou assim, ela foi muito completa. Ela pediu tudo que eu precisava. E assim, ela tá avaliando todo o processo de pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico, sim. Porque ela tá vendo tudo que ela iria pedir. Então, isso eu achei muito legal. Então, eu já tô dando até feedback pra você, porque eu acho que isso é válido pro profissional, pra saber disso, né? E pra quem se interessar e tiver casos de endometriose, de queda de cabelo, menopausa, e te procurar, óbvio, né? Quais os erros comuns que pioram o tratamento capilar? Que a pessoa começa eu vou fazer isso porque meu cabelo tá caindo. Eu acho que o que piora, né? Vamos dizer assim, de tudo, não é necessariamente que piore, mas é o retardar a busca. Tá. Porque a gente tem essa tendência, porque eu falei, a gente tenta normalizar ou a Isso. gente tenta dar um jeitinho, bem brasileiro, né? Botar babosa no cabelo. Aí, vou comprar o shampoo, vou comprar... Aí, comprei um spray de minoxidil. Tá. Então, o brasileiro tem essa tendência. Sim, E aí, você tá retardando. E, às vezes, retardando o diagnóstico de doenças sérias, sim. tá? Como eu te falei, a fibrosante frontal, quanto antes do diagnóstico, melhor. Quanto mais... A gente fala até que tempo é cabelo. Aham. Então, eu acho... Vamos lá, pensando, assim, no que ele pode fazer. Usar minoxidil spray... Tá. Sozinho. Que pode comprar sem falar com você. Que sem acaba- fazer uma consulta. que faz uma consulta, a pessoa vai lá e compra o minoxidil. Até porque o minoxidil, de início, ele piora a queda. Tá. Então, é muito comum isso acontecer. O paciente vai lá, compra o minoxidil, spray, começa a aplicar. A queda piora. Ele entra em pânico. Aí vem correndo desesperado. Aí vem correndo pra você. desesperado. Aí eu tenho que orientar, explicar, tirar o pânico do minoxidil. Aham. E explicar, porque realmente ele vai fazer uma queda inicial e tal. Investigar. Porque eu falo, minoxidil não resolve queda de cabelo. Minoxidil não resolve queda de cabelo. Gravem bem essa informação. O que o minoxidil faz é prolongar a fase de crescimento e engrossar o fio. Tá? Então, tem pacientes que fazem queda crônica que você até deixa o minoxidil, porque é um paciente que faz muito ciclo, então, de queda. Então, o cabelo começa a crescer, o cabelo cai. Então, os ciclos são curtos. Então, eu quero prolongar o ciclo. Mas, se eu não resolver a causa, se eu não for na causa, o minoxidil não serve para nada. Tá. Tá. Ótimo. Eu vou fazer uma pergunta agora pessoal. Eu não estou na consulta, mas vou fazer uma consulta aqui, vou aproveitar. Algumas perguntas. O estresse, ele pode causar... eu já até falei sobre isso. Ele pode causar muita queda de cabelo? Pode, tá? E aí, lembra que eu te falei assim, eu sempre peço exame, eu quero excluir outras causas antes de pensar no estresse? Existe uma situação em que o estresse tem uma relação direta de gatilho, que é no caso da areata. Lembra que eu falei da areata? Da areata, que é a segunda opção, né? Que é Não, quando eu falei da areata, que pode perder em placa, sim, pode perder no placa, cabelo todo, que acontece da criancinha pequena até o idoso. Isso é estresse? O gatilho é emocional. Geralmente, a gente falou assim, até do gatilho da vacina, ok. Sim. Mas geralmente tem gatilho emocional. E aí, por exemplo, criança... ainda tem outra alteração além do gatilho clássico emocional, né? Às vezes, uma separação de pais, um estresse em casa. A gente vê criança perdendo o cabelo. Eu tive uma queda de cabelo. Sabe quando? 3 anos. Agora que eu lembrei. Cara, se eu tiver como, eu vou pegar e vou colocar no meio do episódio a minha fotinha. A foto pequenininha. Pequena. Eu fui viajar, a família da minha mãe é de Natal. E eu fui e meu pai ficou. A falta do meu pai
Meu cabelo caiu todo. Minha mãe teve que voltar comigo. E aí eu lembrei, porque eu sempre tive cabelo cacheadinho, né? Mãe, por que eu tive isso? Aí um dia ela falou, então essa questão, você falou agora da criança, me ativou isso agora. Então deve ter sido isso. Foi emocional na época. É Eu não emocional. perdi placas. Mas perdeu o volume. É porque existe Perdi tudo. Não, então, pode... Ficou tudo arrepiadinho. Então, pode perder tudo. E existe uma forma que é difícil de diagnosticar, Tá, que é uma forma que a gente chama de incógnita ou difusa. tá. Que o cabelo começa a cair muito, começa a ficar muito ralo. Parece uma queda de cabelo, como se fosse de uma cirurgia, alguma coisa assim. Mas é areata também. Legal. E aí você só diagnostica mesmo na tricoscopia. Tem que ter um olho muito, muito atento, porque o diagnóstico é difícil. Mas é um tipo de areata. Sim. Aí você vai avaliar tudo. Tudo. Pra você ver qual a posição dessa pessoa. Sim, mas o que eu falei, é um gatilho emocional direto. Tá, direto. Tá. E outra coisa que eu até lembrei quando a gente falou de criança, saiu até um artigo recente sobre hiperatividade e areata. Que interessante. Crianças hiperativas. E realmente, eu acho que das 3 crianças que eu tenho com areata no consultório no momento, tá? Que eu me lembre rápido. Eu sempre, principalmente quando é criança, já saio do meu consultório com encaminhamento para o psicólogo. É regra. Principalmente criança. Porque adulto às vezes já tá fazendo e tal, mas a criança dificilmente ela já tá fazendo a terapia. Então ela sai do meu consultório com encaminhamento junto para o psicólogo. Perfeito. Diagnostiquei areata, isso é regra para mim. E aí eu lembro que 2 das 3 que eu lembro aqui rapidamente que estão em tratamento ou que tiveram tratamento recente, 2 foram diagnosticadas com hiperatividade. Interessante isso. Então, eu acho que o Tony é hiperativo. Pode ser por isso que os cabelos dele caíram. Aí, quando eu falei que era uma... Por isso que eu falei. Porque a ansiedade... Eu brinco que minha mãe, quando eu era mais nova, hoje eu tomo floral. Sou terapeuta floral, mas eu continuo. Não é porque Você pode ter... Se você não se cuidar, você pode ter queda de cabelo. Sim. Óbvio. E se eu também não me cuidar, eu posso ficar nervosa, agitada e ter ansiedade. Então, por isso eu perguntei essa questão até do estresse mesmo, que uma parte da ansiedade também é isso. E aí, por exemplo, psoríase. Isso é uma coisa que eu tenho. E ela é uma causa emocional e que pode ter a queda de cabelo ou é a doença do couro cabeludo? Tá. Psoríase é uma doença autoimune em que você tem o aumento... Ela é autoimune. Tá. Você tem o aumento ali do ciclo de crescimento da pele. Por isso que ela forma aquelas crostas. É como se o tempo da pele chegar a formar a camada de queratina é muito rápido, acelerado. Tá? Então, ela é uma doença autoimune. Ela pode acontecer no couro cabeludo, ela pode acontecer no cotovelo, ela pode acontecer em várias áreas do corpo. Eu já tive cliente que tratou comigo com floral a psoríase e consegui. Quer dizer, comigo eu não faço. É o famoso do dentro de casa não faz milagre, né? Mas tudo bem. Mas eu achei interessante isso. E aí... Não, desculpa, só abrir esse parênteses aqui. Então, você pode até ter queda de cabelo. Tem paciente que não vai ter queda de cabelo nenhum em relação à psoríase. Tá. Mas existe sim um tipo de alopecia psoriática. Tá. E o Tony, aí eu falo muito disso, né? O Tony, quando ele fez, depois que ele fez, ele comprou O boné de LED. o boné de LED. E aí ele comprou esse boné de LED, usou durante muito tempo e aí parou. Aí eu pergunto, ele faz bem ou não? Não tô querendo dizer que vai todo mundo sair daí comprando, porque ele tem uma... Porque assim, tem algumas, como você veio do salão da sua mãe, que ela é especialista, eu já fiz uma vez eu esqueci o nome, que bota um negocinho que é Vapor? um vapor na cabeça, que eu esqueci o nome que fala. No salão tem nanomist. Ozonização. E tem o ozônio. Ozônio, o isso vapor aí. de ozônio. O ozônio. E o ozônio, o capacete, são coisas que a gente pode ir no salão fazer ou para ir tratando do couro cabeludo. Ajuda. Vamos lá. Eu posso usar o capacete em casa também? O ozônio, ele tem uma função ali antibacteriana, antifúngica, tá? A função dele é uma função muito mais a questão de micro-organismos, vamos dizer assim. Melhora de qualidade de couro cabeludo. Tá. Não tem a ver com queda ou não. Com queda. Ele pode melhorar para você, de repente, parar de coçar. É que a gente chama de melhorar a microbiota local. Tá. Mas a mesma função que um shampoo pode fazer.
Depende, sim. Tá. Tem shampoo que vai ter essa função também de melhora de microbiota. Tá. Agora, o LED, ele tem função. Mas existem diferentes LEDs, tá? Tem o LED que vai ser para uso domiciliar. Tá. Que ele tem uma voltagem ali. Que é o nosso. Tem uma potência para casa mesmo, para uso em casa. Isso. Que aí tem o boné, tem capacete. Vai depender se pouco cabelo, muito cabelo. Tá? O boné ele é para quem tem menor volume capilar. E o capacete para quem tem mais. E tem o de uso terapêutico em clínica, consultório, que aí ele tem uma potência maior. No caso, eu tenho lá no consultório o de uso profissional. Sim. Que, aí ele... que é o laser que você vai passando para fazer o tratamento? Não, eu tenho um capacete. Eu tenho os dois, na verdade. Eu tenho legal. tanto laser, que na verdade é o laser de baixa intensidade, como eu tenho capacete. Tá? Que são esses que tem luz vermelha, luz azul. A luz vermelha é a luz que estimula o crescimento, principalmente. A azul, ela tem essa função ali também antimicrobiana. Tá? Tem... É questionável, mas tem ali também uma questão de melhora de absorção de nutrientes no fio. Tá? De uma melhora de hidratação. E tem o laser. Quando a gente fala de laser, vamos tomar muito cuidado. Porque tem um laser que é o laser de alta. Que é um laser realmente que só médico vai poder usar. Só profissional da área da saúde. Que é para ser feito em consultório. Que vai ser para abrir canal. E que a gente estava falando de procedimentos aquela hora. Existem vários procedimentos e várias vias diferentes. Então, tem laser que é como via. Você abre canal e entrega a medicação. Né? É como se você fizesse ali microfuros via laser. Mas e aí você passa um remédio. Isso a gente faz em consultório. Só em consultório. Só em consultório. Você não faz isso em casa, tá? Isso que é bom diferenciar. Sim. O que você está falando são os bonés, os capacetes para uso domiciliar, para uso caseiro. Tá. E é algum mito, né? É uma pergunta, porque assim, eu não lavo o cabelo todos os dias. Lavar o cabelo todos os dias traz queda de cabelo? Não. Lavar o cabelo todo dia ou não, eu sempre digo que depende do seu tipo de couro cabeludo. É oleoso? É seco? Se é oleoso, vale a pena lavar com mais frequência. Todo dia não teria problema. Faz atividade física todos os dias? Academia todo dia? Lava. Agora, não. Couro cabeludo mais seco. Cabelo mais seco. Pode lavar dia sim, dia não. Não tem problema. E pintura, tintura... essas coisas, elas podem causar queda de cabelo? Em condições... Depende da situação. Vamos lá. Em condições normais, uma boa tintura, uma boa coloração, né? Tendo todo o respeito e cuidado, não vai causar queda de cabelo. Agora, a pessoa usou a pessoa foi descolorir. Deixou tempo demais. Usou um descolorante muito potente. Não fez teste de mecha. Para fazer mecha, tem que fazer teste de mecha. Então, às vezes era um cabelo, por exemplo, com progressiva. Foi fazer uma mecha em cima, não fez teste, o cabelo partiu. Aí ele quebra. Direto. Aí não é queda, aí quebra. Aí vem um cabelo inteiro na mão do profissional. Então, assim, é até importante que os profissionais tenham esse cuidado. Tanto que quem trabalha com loiro sabe que cabelo sem progressiva, você faz o loiro muito mais bonito e mais rápido do que um cabelo de progressivo. Porque fazer mecha em cabelo progressivado é complicado. É melhor não mexer nisso, né? E é aquilo, né, Lumi? Tem gente que acha que pode ir fazer um tratamento num cabeleireiro. Não para analisar que o cabeleireiro ele cuida do cabelo para deixar bonito, para pintar, para fazer um teste. Mas tem cabeleireiro que, infelizmente, quando o profissional não faz um teste desse, ele pode vir a te causar um problema. E é para as pessoas procurarem um dermatologista ou uma tricologista. Porque senão, daqui a pouco tá todo mundo aí com o cabelo... Porque acontece isso demais, não é? Você já teve pessoas que foram até você depois de uma progressiva, depois de uma pintura? Ah, já. Pintura não. Eu falei, geralmente ia com descoloração. Eu tive um caso de uma paciente que ela descoloriu o cabelo. Só que, sabe aquele tratamento? Fez vários... Um em cima do várias outro. químicas, uma em cima da outra. Ah, coloriu, não gostou, descoloriu de novo e fez... Teve um corte químico horroroso. E o cabelo quebrou. E ela foi me procurar. Eu falei assim, olha, tratar esse fio muito, bastante nutrição, vamos nutrir esse cabelo. Quando você fala nutrir, com remédio, não, medicamento... Aí que eu falo, nesse caso, nutrição, tratamento de salão mesmo, salão, nutrição,
tratamento à base de óleo. Então, vamos nutrir esse fio, vamos cuidar desse fio. E vamos... No caso dela, eu até fiz algo para couro cabeludo também. Com progressiva, eu tive uma, mas não foi nem por conta da progressiva, não. Foi por conta de questões de saúde mesmo, tá? Ela só fez a progressiva junto. Eu falei assim, não tô acreditando que você fez isso. Nesse momento, com o cabelo super fragilizado, tinha maior risco de quebra. O cabelo dela tava muito fragilizado, então era um cabelo muito mais suscetível a quebrar. Tá. Então agora nós já estamos entrando nos minutos finais aí, nos momentos finais do nosso episódio. E aí eu queria que você passasse uma mensagem para as mulheres que se sentem inseguras com a queda de cabelo. Então, essa é a primeira mensagem, porque aí depois tem para outras pessoas. Se você quiser olhar a câmera, mandar essa mensagem. Para as mulheres em si, que têm essa queda de cabelo, questão de autoestima e tudo, qual a mensagem que você deixa para elas? Tá. Primeira coisa, um cabelo não te define. Você não é aquilo que o seu cabelo representa, apesar de a gente saber que a gente se sente muito bem quando tá com o cabelo bonito, com o cabelo cheio. Mas você é bonita, você é importante, independente de como está o seu cabelo. E se ele está caindo, não tente normalizar a sua queda de cabelo. Não ache que é normal, não ignore. Muitas vezes é um problema de saúde que pode ser resolvido, pode ter melhora. Eu mesma tive uma queda de cabelo ano passado por uma deficiência nutricional. E aí eu rastreei o que precisava, repus nutrientes, meu cabelo tá forte, crescendo, bonito. Então, assim, não pense assim, pra que eu vou me cuidar? Pra que eu vou tentar? Você é importante sim se sentir bem, é importante cuidar do seu cabelo. Maravilha. Então, agora você vai dar o recado para quem usa as canetinhas e que não usam da maneira correta, e que tem a queda de cabelo e que não cuidam, porque, na verdade, a gente não fala só do cabelo, a gente fala do emagrecimento e da saúde no geral. Então, qual o recado que você dê para as pessoas que estão buscando emagrecer com rapidez, usando as canetas e tendo queda de cabelo? Emagrecer, né? Principalmente pacientes que têm obesidade, têm diabetes, é uma questão de saúde. Então, é digno, bem orientado é maravilhoso, porém não trate isso de maneira leviana. Ou seja, não fique somente usando canetinha por modismo, sem cuidar do seu corpo como um todo. Você precisa ser tratada de maneira global e integral, ter acompanhamento nutricional, ter o seu endócrino, o seu nutrólogo, sim, cuidando da parte do emagrecimento, ter alguém responsável pela parte física, um preparador físico, né? E precisa também cuidar do seu cabelo. Tem como eu falei anteriormente, tem como você prevenir ou pelo menos reduzir a intensidade da queda. Então, olhe para você como um todo. Se enxergue como um todo. Maravilha, porque é um recado muito bom, porque a gente está focando a pessoa que quer emagrecer, aquela que tem baixa autoestima e tudo mais, porque o cabelo para muitas pessoas é importante, né? Sim. Não é todo mundo que vai e aí a gente para analisar até crianças, no caso de crianças, que é importante. Só que ainda bem que as crianças ainda não chegaram a tomar a canetinha, né? Porque daqui a pouco, se tiver uma criança obesa, a mãe vai querer dar a caneta. Teve esse caso já? Na verdade, não, no consultório não, mas tem liberação. Já tem para criança? Eu acho que, se não me falha a memória, acho que é da Saxenda, que pode a partir de 12 anos para obesidade, Mas tá? para obesidade mesmo, para tratar isso? Porque já tem tratamento, para criança com obesidade, tá. né? Você tem ali, inclusive dentro da nutrologia, você tem uma cadeira só de nutropediatria. Legal. Então, você vai cuidar dessas crianças e, inclusive, das crianças com obesidade. Não é só a criança que não come. Sim. Mas também da criança que está com sobrepeso, com obesidade. Então, tem sim. Só realmente eu não me recordo nesse momento qual é a idade. Mínima idade, e qual né? delas. Mas tem alguma delas que é com 12 anos. Tá. Posso até olhar aqui rapidinho. Não, você que sabe. Só para confirmar, passar a informação então correta. Eu vou aproveitar e vou falar para você que está aqui até agora, se está gostando desse episódio, dê o seu like, indique aquelas pessoas que você visualiza que há necessidade de conhecer mais sobre o tema. Aproveito para, se você ainda não conhece a Truly Offices, comece a nos seguir
Nós somos um coworking no coração da Zona Norte do Rio de Janeiro. Temos sala para você, sala de reunião, estúdio de podcast. Temos endereço comercial, caso você precise, inclusive de um atendimento para receber o seu cliente. E esse estúdio aqui pronto para ajudar você a fazer o seu conteúdo. Ó, Conseguiu? Lira glutida saxenda mesmo, já É é essa mesmo, a partir de aprovada. 12 anos. A partir de 12 anos. Muito bom. Então, a gente já tem aí indicadores, né? Lume, vamos entrando na parte final do nosso podcast. E a gente tem um hábito aqui, eu criei um quadro que se chama Raízes Finais, que a nossa logo é uma árvore. Pra gente é muito legal, muito bacana a gente fortalecer também os nossos clientes, nossos amigos que vêm aqui. Nosso canal é um canal de dar voz nossos clientes que para se divulgarem, os nossos amigos, você acabou agora é nossa médica, é nossa cliente, é amiga, eu já me considero, né? Então isso é muito bom, essas trocas de indicação, da gente poder saber quem pode indicar pessoas que são profissionais, e isso que é mais importante pra gente. E aí eu começo com algumas perguntinhas e você é como se fosse um ping-pong. Tá. Então vamos lá. Para você, uma palavra que lhe define o que é família. Amor. Como é a sua relação com o trabalho hoje? Relação com o trabalho hoje? Paixão. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Maravilha. Um defeito que virou aprendizado. Nossa, um defeito? Eu acho que às vezes... E entenda bem, tá? Eu sei que pode parecer clichê falar, perfeccionismo. Não, mas às vezes o perfeccionismo, ele é um tipo de orgulho. Sim. Que você fica tanto ali de, não, tem que ser perfeito. E às vezes você retarda coisas que você deveria fazer. Sim. Porque você fica nesse ciclo. E é um orgulho. É um orgulho porque é o medo de errar. Exatamente. Não, mas eu super entendo isso. E se você falou, você pode... Não, mas às vezes a gente quer tudo tão perfeito, é o que eu costumo falar, né? A gente tem que fazer... feito é melhor do que perfeito. Mas a gente, quando começa a fazer, a gente vai se aperfeiçoando naquilo. Então, muitas pessoas se travam, foi o que você falou, porque esperam estar tudo muito perfeito, né? Mas eu entendo, mas isso é bom porque você consegue visualizar e consegue avaliar isso no seu todo, né? O empreendedorismo com uma palavra. Desafio. Algo que você ainda quer muito estudar. Nossa, algo que eu quero muito estudar? Eu digo que não é muito especificamente estudar, mas seria algo que eu ainda tenho vontade de fazer, algum curso. Tem alguns fellows lá fora com pessoas que para mim são referência dentro da minha área, que Legal, tenho vontade de fazer. Que seja, assim seja. Amém. Qual é a sua relação com Deus ou espiritualidade? Nossa, Deus é tudo. Ele é a essência, né? Ele é o ar que a gente respira. Ele é força, ele é presença. Ele é guia, ele direciona, corrige quando precisa. Medo de? Perder quem eu amo. Um arrependimento. Um arrependimento? De às vezes esperar o momento certo para fazer certas coisas. Bora fazer. Um sonho que ainda não realizou. Um sonho? Ser mãe. Eu também, né? Então, você sabe, né? Então, eu acho que assim, pra mim, eu acho que a idade já tá gritando aí. Mas eu acho muito bacana isso. Então, assim, eu desejo toda a felicidade do mundo para você. Agradeço muito por você ter vindo aqui. Obrigada por compartilhar, porque quando a gente fala muito dessas perguntas, a gente se expõe muito, né? Todo mundo que chega e fala, né? Até eu, que outro dia eu fiquei pensando assim, eu faço a pergunta para todo mundo, vai um dia alguém vai parar ali e vai me perguntar, né? E cada hora a minha resposta pode ser outra também.
né? E isso é muito legal. Eu acho que chega tudo no momento certo e na hora certa. Com certeza. E que Deus te abençoe sempre. Amém. Esse daqui é um mimo que nós damos aqui para os nossos clientes. Que fofo. É um símbolo da Trulli, que nós é a nossa logo, é uma árvore. Então, é um mimo de uma florzinha, que essa seja uma relação entre nós. Te agradecer pelo seu tempo de você estar aqui e a gente trocar mais uma vez. Agradecer por você ser uma cliente nossa, de estar aqui e acreditar no nosso espaço para fazer seus conteúdos. E no futuro aí, vem seu podcast também. Tomara que venha logo, que você não espere mais, não que vou comece. esperar mais. E é isso. Muito obrigada pelo seu tempo de ter vindo aqui trocar isso com a gente e falar um pouquinho mais. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito. Acho que foi uma troca muito legal. E, com certeza, podcast em breve. Então vamos embora. Desculpa. Obrigada. Ai, nossa, sem vocês eu acabo esquecendo alguma coisa. Para finalizar, deixa seu @, como te localizar, como te encontrar. Que eu acabei não falando que você atende aqui no prédio, né? Então pode... Eu atendo aqui no prédio e atendo na Barra. Meu @ é do Instagram. Sim. @DRA Lume Amaral. Perfeito. Tô no TikTok também, DRA Lume Amaral, porque eu Perfeito. consegui. Vantagem de ter nome diferente é você conseguir estar em todas as redes sociais com o mesmo, com o mesmo @. É isso aí, muito bom. E site? Tem site? Tem o site também, lumeamaral.com.br. Perfeito. Então, você que ficou conosco até agora nesse episódio, se tem alguém que precise conhecer sobre a saúde capilar, não deixe de procurar a doutora Lume Amaral. Se você pode divulgar, indicar, comece a nos seguir. Nós estamos com uma meta de chegar a 1000 seguidores para que todos os nossos episódios cheguem a mais pessoas. Então vem para a Trulli Offices você também e até o próximo episódio.